Eu trabalho como enfermeira há quase 6 anos. E se tem uma coisa que você aprende rápido nesse tipo de trabalho, é que nem tudo pode ser explicado. Não sou uma pessoa supersticiosa, nunca fui. Cresci em uma família prática, racional. Meu pai era engenheiro. Minha mãe, professora de matemática. Em casa, se você não conseguia provar alguma coisa, ela simplesmente não existia. Então, quando eu digo que o que aconteceu naquele hospital mudou a minha vida, eu preciso que você entenda o peso disso. Não estou falando de uma pessoa que assusta com facilidade. Não estou falando de alguém que acredita em qualquer história. Estou falando de uma mulher que passou 6 anos vendo de tudo e que ainda assim não consegue explicar o que viveu lá dentro. Não vou dizer o nome do hospital, mas ele é um dos maiores da minha região. Pessoas viajam horas, às vezes dias, para serem atendidas aqui. Cirurgias complicadas, casos raros. Uma estrutura enorme, corredores que parecem não ter fim, alas que se conectam de formas que você só entende depois de meses trabalhando lá. Aqui salvamos muitas vidas, mas também vemos muitas pessoas morrerem. E isso muda um lugar, muda as paredes, muda o ar. Você começa a sentir o peso de tudo que já aconteceu ali dentro. Cada quarto tem uma história, cada corredor carrega algo. Alguns lugares do mundo acumulam dor de um jeito que ela nunca vai embora de verdade. Hospitais são assim, e este hospital, mais do que qualquer outro que eu já conheci. Eu trabalho no turno da madrugada, das 7 da noite às 7 da manhã. Quem nunca trabalhou nesse horário não sabe o que é. E quem já passou por um hospital nesse período entende exatamente o que eu quero dizer quando falo que é outro mundo. O movimento vai diminuindo ao longo da noite. Familiares vão embora. Visitantes somem. A equipe fica reduzida. E em algum momento, por volta de 2, 3 da manhã, você olha para o corredor à sua frente e percebe que está praticamente sozinha num lugar onde centenas de pessoas estão dormindo ao seu redor. Os corredores ficam silenciosos. As luzes entram em modo noturno, mais fracas, mais amareladas. Os sons mudam. Você começa a escutar coisas que durante o dia passariam despercebidas. O zumbido dos equipamentos, o ar-condicionado, passos distantes e, às vezes, um som que você não consegue identificar. No começo eu achava que era só cansaço, estresse. Trabalhei muito nos primeiros anos, quase não dormia direito. Era natural que minha cabeça pregasse peças, mas depois de um tempo, comecei a perceber que não era impressão. Porque não era só comigo. Outros enfermeiros comentavam, baixinho, quase envergonhados, como se admitir aquilo fosse fraqueza. Uma colega minha, a Patrícia, uma mulher durona, 15 anos de profissão, me chamou de lado um dia e disse: "Você também sente, né, que a gente não está sozinha aqui à noite?" Eu não soube o que responder, e o pior é que sempre acontecia na mesma ala, a ala C. Uma parte antiga do hospital, construída na década de 60, quando o lugar ainda era menor. Com o tempo foram erguendo alas novas ao redor, modernizando tudo. Mas a ala C ficou lá, meio esquecida, meio isolada. Quartos velhos com aquelas janelas pequenas e grades de ferro. Equipamentos ultrapassados que às vezes ainda usamos quando as outras alas estão lotadas. Corredores mais estreitos. Iluminação fraca mesmo durante o dia. E um histórico que ninguém gosta de comentar abertamente. Eu fui descobrindo aos poucos. Fragmentos de conversa aqui e ali. Uma coisa que a auxiliar de enfermagem mais antiga deixou escapar certa vez. Outra que eu peguei lendo uma ata antiga que encontrei por acaso numa sala de arquivo. A ala C teve um surto nos anos 80. Doença não identificada, disseram. Vários pacientes morreram em sequência, num período de poucas semanas. O hospital foi parcialmente fechado para investigação. Nunca ficou completamente claro o que aconteceu. Mas o que me chamou a atenção não foi o surto em si. Foi onde os pacientes estavam internados quando morreram. Todos no mesmo corredor. Todos nos quartos do fundo. E pelo menos 3 deles. No quarto 27. A primeira vez que algo realmente estranho aconteceu comigo foi num plantão de terça-feira. Já fazia uns 8 meses que eu estava no hospital. O paciente se chamava Roberto, 52 anos, contador, casado, 2 filhos.
Tinha passado por uma cirurgia simples no joelho. Nada fora do normal. Recuperação tranquila. Estava estável, bem-humorado. Reclamava que a comida do hospital era ruim e que queria ir para casa logo. Ele estava na ala B, não na ala C, mas naquela madrugada. Por volta das 3h12, o monitor cardíaco dele começou a falhar. Fui até o quarto. Ele estava deitado, aparentemente dormindo. Respiração normal, ritmo cardíaco estável quando conferi manualmente. O monitor devia ter tido alguma falha técnica. Acontece. Fiz as anotações, conferi o acesso venoso, tudo certo. Eu me virei para sair, e foi aí que ele falou, sem abrir os olhos. Tem alguém atrás de você. Meu corpo travou. Fiquei parada por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Pensei, ele está sonhando. Pacientes falam dormindo o tempo todo. Não é nada. Mas alguma coisa em mim não aceitou essa explicação. E então, lentamente, olhei para trás. Não tinha ninguém. O quarto estava vazio. Porta fechada. Cortinas paradas. Nenhum som fora do normal. Respirei fundo. Virei de volta para ele. Os olhos estavam abertos. E ele estava me olhando diretamente, com uma expressão que eu nunca tinha visto em nenhum paciente antes. Não era a confusão de quem acabou de acordar. Não era o olhar perdido de quem está sob efeito de medicação. Era um olhar vazio, como se alguém tivesse apagado tudo que fazia ele ser ele, e deixado só os olhos funcionando. Então ele disse, com uma voz baixa e completamente plana: ele fica no canto, esperando você virar. Chamei o médico imediatamente. O Dr. Henrique veio, examinou o Roberto, disse que era efeito residual da anestesia combinado com o ambiente hospitalar. Alucinação leve. Nada preocupante. Roberto não lembrava de nada na manhã seguinte. Estava bem-humorado de novo, reclamando da comida. Mas naquela mesma manhã, sem nenhuma explicação clínica, o coração dele parou. Tentaram reanimar por 23 minutos. Não conseguiram. Fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito depois disso. Não de medo, de culpa. Aquela sensação horrível de que eu tinha estado lá, tinha visto alguma coisa e não tinha entendido o que era. Como se ele tivesse me avisando sobre algo que eu não soube ler. Até hoje não sei se fiz alguma diferença. Depois do Roberto, as coisas começaram a acontecer com mais frequência. Não de forma dramática no começo. Eram pequenas coisas. Detalhes que você podia ignorar se quisesse. Um paciente na ala C que acordou no meio da noite gritando que tinha alguém no quarto dele. Quando fui checar, não tinha ninguém. Ele ficou agitado por horas, insistindo que tinha visto uma figura no canto. Uma chamada de emergência acionada no quarto 19 às 2h40 da manhã. Quando chegamos, o paciente estava dormindo profundamente. Ele não tinha tocado em nada. O botão tinha sido pressionado, isso era certo. Mas por quem? Ninguém sabia. Uma porta no corredor da ala C que a equipe noturna encontrou aberta 3 noites seguidas. Porta que era trancada toda noite antes de começar o plantão. Sem sinal de arrombamento. Sem explicação. E sempre naquela mesma ala. Especialmente no corredor do fundo. Especialmente no quarto 27. O quarto 27 é o último quarto do corredor mais fundo da ala C. Ele tem uma janela que dá para um pátio interno que ninguém usa. Uma janela pequena, com grade, que deixa entrar uma luz estranha durante a noite, dependendo de como a lua está. As paredes são de um branco amarelado de tanto tempo. O piso é aquele azulejo antigo, com um padrão de losangos que dá uma sensação levemente desorientante se você ficar olhando por tempo demais. Tem um canto específico naquele quarto, no lado direito de quem entra, perto da janela. Um canto que, por algum motivo, parece sempre mais escuro que o resto do quarto, mesmo com a luz acesa. Como se a sombra ali fosse mais densa, mais sólida. Eu nunca comentei isso com ninguém. Achei que era impressão minha. Até que comecei a perceber que todos que ficavam naquele quarto olhavam para o mesmo lugar. Sem que ninguém tivesse dito nada. Sem combinação nenhuma. Todos olhavam para o mesmo canto. O quarto 27 não deveria estar em uso. A direção do hospital sabe disso.
A equipe sabe disso. Existe até uma nota informal circulando que recomenda deixá-lo vazio sempre que possível. Mas quando o hospital lota, e ele lota com frequência, não temos escolha. Cada leito conta, e sempre que alguém vai para lá, acontece a mesma coisa. No primeiro dia, o paciente começa a ter dificuldade para dormir. Parece agitação normal. Ambiente hospitalar, desconforto, estresse. Ninguém dá muita atenção. No segundo dia, a ansiedade aumenta. O paciente fica mais quieto. Para de conversar com as visitas do mesmo jeito. Começa a olhar para o canto. No terceiro dia, começam os relatos. Tem alguém no quarto. No canto. Me olhando. E o mais perturbador de tudo isso é que cada paciente, sem exceção, descreve a mesma figura. Um homem alto, magro, completamente parado, sem fazer nenhum movimento. Apenas de pé, no canto, olhando. Pacientes diferentes, idades diferentes, backgrounds completamente diferentes. Alguns nunca tinham ouvido falar em histórias de assombração na vida. Outros eram céticos declarados. Não importava. Todos viam a mesma coisa. Teve um caso que ficou gravado na minha memória de um jeito que eu nunca vou conseguir apagar. Um homem chamado Fábio, 48 anos, policial aposentado, grande, durão. O tipo de homem que você olha e pensa que não tem nada no mundo que consiga assustar. Ficou no quarto 27 por 5 dias por conta de uma infecção que precisava de antibiótico intravenoso. No primeiro dia, ele me chamou no corredor e perguntou, com um sorriso meio sem graça, se o hospital tinha problema de invasão. Disse que tinha acordado no meio da noite achando que tinha alguém no quarto. Eu disse que não, que o hospital tinha segurança. Ele concordou, um pouco constrangido, e foi dormir. No terceiro dia, ele não estava mais sorrindo. Me chamou de lado com uma urgência que me preocupou. Falou baixo, rápido, os olhos um pouco demais abertos. Eu sei que você vai achar que estou louco, mas tem algo naquele quarto. Não é pessoa. Pessoa se move, faz barulho, você escuta respirar. Isso, fica parado, igual uma estátua. Mas eu sei que está me olhando. Eu sei. Chamei o médico. A avaliação psiquiátrica descartou qualquer condição prévia. Disseram que era o estresse do internamento. Na quinta noite, às 3 da manhã, os enfermeiros escutaram Fábio falando no quarto. Quando entraram, ele estava sentado na cama, olhando para o canto, conversando em voz baixa como se estivesse numa reunião de trabalho. Calmo. Completamente calmo, mas olhando para o canto vazio e respondendo perguntas que ninguém estava fazendo. Quando percebeu que estávamos lá, parou imediatamente. Ficou vermelho. Disse que estava tendo um pesadelo acordado. Tivemos que transferi-lo de quarto no dia seguinte. Ele ficou bem depois disso. Recuperou a infecção, foi para casa, deixou um bilhete de agradecimento para a equipe. Mas antes de ir embora, ele me chamou no corredor uma última vez. Você sabe o que é, né? Você sabe. Não soube o que responder. Ele foi embora sem dizer mais nada. Foi depois do caso do Fábio que eu comecei a investigar. Não de forma oficial. Não fui falar com a direção do hospital que nunca ia admitir nada. Comecei do jeito que dá, com o que estava ao meu alcance. Primeiro, conversei com os funcionários mais antigos. Os que estavam lá há 15, 20 anos. A maioria desconversava, mudava de assunto rapidinho, como se o tema queimasse. Mas a dona Conceição, uma auxiliar administrativa de 63 anos que trabalhava no hospital desde os anos 90, um dia me olhou com uma seriedade que me desarmou completamente e disse: "Menina, tem coisa que é melhor não mexer. Mexeu, atrai." E aí ela se levantou e foi embora, como se não tivesse dito nada. Depois fui atrás dos registros, arquivos antigos, atas de reunião, relatórios de ocorrência. O hospital guarda tudo, mesmo que de forma desorganizada. Passei horas numa sala de arquivo no subsolo, entre pastas empoeiradas, tentando montar uma linha do tempo. O que eu encontrei me deixou sem dormir por uma semana. O quarto 27 existe desde a inauguração da ala C, nos anos 60. Nos primeiros anos, nada fora do normal. Pelo menos nada registrado. O primeiro relato que encontrei foi de 1971. Uma nota manuscrita de um médico, guardada junto com o prontuário de um paciente, que descrevia comportamento incomum e perturbador durante o internamento.
O paciente, um homem de 57 anos internado por problemas cardíacos, havia relatado repetidamente a presença de uma figura masculina no quarto. O médico atribuiu ao estado de saúde debilitado. O paciente morreu na quarta noite de internamento. O segundo relato era de 1974. Outro paciente, mesmas queixas, mesma figura no canto, mesma evolução gradual de agitação para um estado de calma perturbadora. Morte na sétima noite, causa indeterminada. Encontrei mais 6 relatos similares entre 1974 e 1988. Todos no quarto 27, todos descrevendo a mesma figura, todos terminando em morte. E então veio o surto de 1989. 8 pacientes em 3 semanas, todos na ala C, 5 deles no quarto 27. Os relatórios oficiais falavam em infecção hospitalar de origem desconhecida. Mas havia uma anotação numa ata de reunião de emergência da época, escrita à mão nas margens, que chamou minha atenção. Pacientes relatam presença masculina. Descrição consistente. Investigação necessária. A ata não tinha continuação. E o médico que havia feito aquela anotação, um certo Dr. Augusto Meirelles, não constava mais nos registros do hospital depois de novembro de 1989. Comecei a procurar pelo nome do Dr. Meirelles fora do hospital. Levei algumas semanas, mas encontrei um obituário de dezembro de 1989, num jornal da cidade. Morte súbita, causa cardíaca, 51 anos. Nenhuma menção ao hospital, nenhuma menção às circunstâncias. Mas havia uma foto, e algo naquela foto me perturbou de um jeito que eu não soube nomear de imediato. Era um homem alto, magro, com uma expressão no rosto que eu só conseguia descrever como vazia. Como se alguém tivesse tirado a foto num momento em que ele não estava bem presente. Os olhos olhando para a câmera, mas sem realmente ver nada. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo. E então percebi o que me incomodava. Eu já tinha visto aquele homem antes. Numa descrição repetida por dezenas de pacientes ao longo de décadas. Um homem alto, magro, parado no canto, olhando. Não posso provar nada disso. Quero ser honesta sobre isso. Pode ser coincidência. Pode ser que a foto fosse ruim, que eu estivesse cansada, que minha cabeça estava tão mergulhada naquelas histórias que eu comecei a ver padrões onde não havia nenhum. Mas posso contar o que aconteceu depois. Porque foi aí que chegou a Dona Helena. Dona Helena tinha 78 anos. Uma mulher pequena, de cabelos completamente brancos, que entrou no hospital com uma pneumonia que havia complicado. Precisava de alguns dias de internamento, antibióticos fortes, monitoramento constante. Quando eu vi a designação do quarto, senti um nó no estômago. Quarto 27. Tentei falar com a coordenação de enfermagem sobre transferi-la. Disseram que não havia leito disponível, que era temporário, que em 2 dias no máximo ela seria movida. 2 dias se tornaram 4. No primeiro dia, ela era exatamente o que eu esperava. Uma senhora doce, um pouco agitada pela doença, mas lúcida, bem-humorada, cheia de histórias para contar. Me falou dos netos. Me mostrou fotos no celular velho que ela carregava. No segundo dia, ela estava mais quieta. Disse que não tinha dormido bem. É o barulho do corredor, ela disse. Eu sabia que o corredor estava silencioso a noite inteira. No terceiro dia, quando entrei no quarto para verificar os sinais vitais de madrugada, encontrei ela sentada na cama, olhando fixamente para a parede. Não para o canto ainda, para a parede do lado oposto, como se estivesse processando algo. Perguntei se estava tudo bem. Ela demorou 1 segundo para me olhar. Ele disse que você não devia estar aqui hoje. Senti um frio que não era do ar-condicionado. Perguntei, tentando manter a voz estável. Quem disse isso, Dona Helena? Ela levantou lentamente a mão e apontou para o canto. Eu olhei. Não tinha nada. Absolutamente nada. A luz do quarto iluminava o canto normalmente. Não havia sombra estranha. Não havia figura. Não havia nada fora do lugar. Mas eu entendi naquele momento por que cada paciente que ficava naquele quarto ficava tão aterrorizado. Porque havia algo no modo como ela apontava. A certeza absoluta no gesto. A falta de dúvida.
como se ela estivesse me indicando alguém que estava visivelmente lá, e a pessoa que não estava conseguindo ver era eu. Permaneci mais tempo que o necessário naquele quarto naquela noite. Fiquei conversando com ela, tentando reconfortá-la, tentando entender o que ela estava experienciando. Em algum momento, por volta das 2 da manhã, ela disse uma coisa que me acompanha até hoje. Ele está aqui há muito tempo, sabe? Muito mais tempo do que qualquer um de nós. Ele disse que era médico, que tentou fazer algo que não devia e que agora não consegue mais ir embora. Eu não disse nada. Ele disse que sente muito. Ela completou. Por todos. Naquela mesma noite, exatamente às 3h12, as luzes da ala C piscaram todas ao mesmo tempo. Não foi uma falha gradual. Foi um piscar único, simultâneo, como se alguém tivesse apertado um interruptor e soltado. E junto com as luzes, todos os monitores da ala apitaram ao mesmo tempo. Um coro de alarmes que cortou o silêncio da madrugada como uma faca. A equipe toda se moveu. Foi um caos controlado, aquele tipo de correria que você aprende a navegar na profissão, cada um indo para o seu posto. Quando os sistemas estabilizaram e conseguimos checar cada quarto, chegamos ao 27. A porta estava aberta. A cama estava vazia. Os cobertores dobrados com uma precisão que nenhuma pessoa acordada às 3 da manhã, doente com pneumonia, teria, como se ela nunca tivesse dormido ali. Verificamos o banheiro, vazio. Verificamos o corredor inteiro. Nada. As câmeras de segurança do corredor mostravam o corredor vazio durante todo o período. A porta do quarto 27 apareça fechada, fechada, fechada. E então o vídeo cortava por exatamente 42 segundos durante o piscar das luzes. E quando voltava, a porta estava aberta. 42 segundos. A dona Helena nunca foi encontrada. A família foi acionada. A polícia foi acionada. Houve uma investigação que durou meses e não chegou a nenhuma conclusão. Uma senhora de 78 anos, internada por pneumonia, desapareceu de um quarto de hospital trancado sem deixar rastro. O hospital tratou o caso como um constrangimento administrativo. Houve reuniões. Houve protocolos revisados. Houve um comunicado interno pedindo que a equipe não comentasse o caso externamente. Ninguém falou sobre o quarto 27 naquelas reuniões. Ninguém falou sobre o homem no canto. Depois do desaparecimento da dona Helena, o quarto 27 foi oficialmente retirado de uso. Fecharam com cadeado. Colocaram uma fita de manutenção na porta. Em papel, o quarto não existe mais como leito hospitalar. Mas eu ainda trabalho naquela ala. E às vezes, quando o corredor está completamente silencioso e estou passando pelo fundo da ala C, eu escuto coisas. Passos. Lentos. Regulares, como alguém caminhando de um lado ao outro do quarto. 5 passos numa direção. Pausa. 5 passos na outra. Respiração. Não de alguém ofegante ou agitado. Uma respiração calma, profunda, regular. Como alguém parado, esperando. E uma vez, numa noite de quinta-feira, num horário em que eu tinha certeza absoluta de que não havia ninguém naquele corredor além de mim, eu ouvi alguém tentando abrir a porta por dentro. A maçaneta se mexeu, lentamente, completamente. E então parou. E depois, uma batida. Uma só. No centro da porta. Eu não fui verificar. Fui embora daquele corredor e não voltei até o fim do plantão. Tem algo que eu nunca contei para ninguém até hoje. O sistema de internamento do hospital tem uma falha. Ou pelo menos era o que eu achei que era, no começo. Em algumas noites, quando faço login no sistema para registrar rondas e verificações, aparece uma entrada nova. Um paciente internado. Com número de leito, horário de entrada, dados incompletos mas suficientes. O leito é sempre o mesmo. Quarto 27. As primeiras vezes que vi, fui checar se não era um erro de digitação, uma entrada duplicada, alguma coisa assim. Chamei o suporte de TI. Eles verificaram e disseram que não havia registro de nenhuma entrada naquele horário, que o sistema estava funcionando normalmente, e no dia seguinte, a entrada sumia, como se nunca tivesse estado lá. Isso aconteceu 12 vezes nos últimos 2 anos. Eu comecei a anotar. Data, horário, o nome que constava no sistema. O nome sempre era diferente. Nomes que eu não reconhecia. Alguns que eram claramente de pacientes antigos que haviam sido internados e haviam partido.
12 entradas, 12 nomes diferentes. Mas na 13ª vez, o nome era o meu. Quando vi meu nome naquele sistema, fiquei parada na frente da tela por um tempo que não sei precisar. Nome completo, data de nascimento correta, horário de internamento, 3h12. Demorei para conseguir respirar direito. Mas sou enfermeira, sou prática, treinada para não deixar emoção paralisar. Então respirei fundo, anotei tudo, e fui até a ala C. O corredor estava vazio, silencioso. As luzes no modo noturno, aquele amarelo fraco que sempre me pareceu insuficiente. Andei até o fundo, a porta do quarto 27 estava fechada. Cadeado no lugar, fita de manutenção intacta, exatamente como devia estar. Encostei o ouvido na porta. Nada. Fiquei ali por alguns minutos. Nada aconteceu. O corredor continuou silencioso. Comecei a me sentir um pouco ridícula. Uma enfermeira de 34 anos encostada na porta de um quarto vazio às 3 da manhã. Decidi voltar para o posto de enfermagem. Foi quando meu celular vibrou. Era a Cláudia, minha colega de plantão, chamando. Atendi. Oi, onde você está? Estamos te procurando. Olhei para o corredor ao meu redor. Estou na ala C, no corredor do fundo. Silêncio por alguns segundos. Como assim na ala C? Você saiu do posto há mais de 1 hora. A gente foi te procurar em todo lugar. Fui até o banheiro, até a copa, até o estacionamento. Onde você estava? Senti o chão oscilar levemente sob os meus pés. Eu vim direto para cá. Levou uns 5 minutos no máximo. Mais silêncio. Depois a voz da Cláudia, diferente agora, mais baixa. Cláudia, você está me ouvindo? Estou. A voz dela era quase um sussurro. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O quê? A gente estava te procurando. Quando a gente chegou na ala C, a gente foi até o fundo do corredor, até a porta do quarto 27. Eu estava olhando para a porta naquele exato momento. A porta estava trancada por fora, o cadeado no lugar. Mas... Ela parou. Mas o que, Cláudia? A luz do quarto estava acesa. A gente podia ver pelo vão embaixo da porta, e dava para ouvir. Pausa longa demais. Dava para ouvir o quê? A resposta dela chegou num fio de voz. Dava para ouvir você, conversando com alguém lá dentro. Eu estou escrevendo isso agora porque não sei mais o que fazer com tudo isso. Não consigo provar nada do que escrevi aqui. Sei disso. Sei que tem uma explicação racional para cada coisa, separadamente. Falhas de sistema, equipamentos antigos, pacientes sob efeito de medicação, cansaço, estresse. Uma fotografia antiga de um homem que talvez não se parecesse com nada que eu estava imaginando. Mas junto eu não consigo montar uma explicação que feche. O que eu sei é o seguinte. Nos 3 dias depois daquela noite, comecei a notar algo diferente. Uma sensação que não consigo descrever direito. Como se o espaço ao redor de mim tivesse ficado levemente menor. Como se algo tivesse se aproximado e estivesse mantendo uma distância confortável, mas menor do que antes. Não vejo nada. Não escuto nada fora do normal, além dos sons de sempre do hospital. Mas às vezes, quando estou num corredor sozinha, ou quando estou numa sala de prontuários e levanto os olhos do computador, tenho a sensação exata, absoluta, sem sombra de dúvida, de que tem alguém no canto, parado, me olhando, e quanto mais eu ignoro, mais tenho certeza de que ele está lá, esperando. Não sei o que o Dr. Meirelles tentou fazer em 1989. Não sei se o que está naquele quarto é ele, ou se é outra coisa completamente. Não sei o que a dona Helena viu naquele canto. Não sei o que ela entendeu que eu não entendi. Não sei onde ela foi. O que eu sei é que trabalho naquele hospital há 6 anos. E nunca, em nenhum momento nesse tempo todo, senti tanto quanto sinto agora que alguma coisa naquele lugar está ciente de mim. Me conhece. Sabe meu nome. E está me esperando. Ontem de noite, quando cheguei para o plantão, a Cláudia me chamou de lado logo na entrada. Ela estava pálida. Me mostrou o sistema no computador do posto. Tinha uma entrada nova. Quarto 27. Horário de internamento, 3h12. Meu nome, de novo. Olhei para ela. Ela olhou para mim. E então, lá do fundo do corredor da ala C, a luz do quarto 27 acendeu. Eu vi pelo vão embaixo da porta. A luz acendeu. E então, apagou. E no silêncio que ficou depois disso, eu ouvi, com absoluta clareza, vindo daquele quarto trancado, com cadeado, com fita de manutenção na porta, completamente vazio.
A maçaneta girou. E uma voz disse, baixa e plana e sem emoção nenhuma, como alguém lendo um número de quarto numa lista de chamada, o meu nome. Eu não entrei. Mas isso foi ontem. E hoje? Hoje eu não consigo parar de pensar numa coisa que a dona Helena me disse naquela noite, antes de tudo acontecer. Ela disse que ele estava aqui há muito tempo. Que ele disse que sentia muito. Por todos. E eu fico me perguntando, se ele sente tanto, por que ele continua chamando? Eu não sei se vou continuar naquele hospital. Mas eu sei que onde quer que eu vá, essa sensação vai junto. O canto sempre um pouco mais escuro, a presença um pouco mais próxima. E o meu nome, sempre o meu nome, sendo chamado de algum lugar que eu não consigo ver.